por que você deve entender sobre a Anatel? Ou seja, o que é que você deve ver, na minha visão, como gestor telecom e que auxilia você a reduzir custos? Eu acho que dá para você ter uma visão da Anatel diferenciada e que ela sempre ajuda o gestor de telecom, pelo menos na maioria dos casos. Lógico que não visando a parte de reclamação, que ela não faz a tratativa, mas eu vou te passar alguns pontos que você precisa entender. E aí você decide se você acredita que isso pode vir a reduzir custos ou não, mas no meu ponto de vista, sim. Primeiro, informação é o ponto mais valioso hoje que existe no mundo. Então, você tendo informação, você consegue fazer qualquer contrato melhor, qualquer ação melhor. Então, a Anatel ela dá muita informação para você ter tomado decisão. Ela tem o apoio da parte de regulamentações. Então, você tem várias informações. Então, por exemplo, eu estava numa reunião com um cliente onde um consultor foi lá fazer uma visita e ele chegou conversando, tentando vender o serviço e tudo mais, e disse que a cobertura dele era a melhor na região. E eu achei estranho, eu disse, como é que você identificou isso? Ele disse, não, a gente é a melhor cobertura que tem aqui. Aí eu disse, cara, não é. Até onde eu saiba, tem a operadora X, que ela tem tantas antenas e você tem tantas antenas. Então você não tem a maior cobertura na região. E o consultor, ele tomou um susto porque ele encontrou um gestor de telecom preparado, ou seja, eu estava ciente da cobertura, já tinha todas as informações. E a negociação foi se ajustando, mas se você não tem informação em uma negociação, você pode sofrer, ou com o atendimento da prestadora, ou de determinadas outras formas, que você faça contato com uma prestadora de serviços de telecomunicações. Então, primeiro ponto é esse, você entender que na Anatel você tem as regulamentações, você tem as leis, você tem muitas informações lá que você deve conhecer. Acredito eu que as resoluções são os principais pontos que você tem um norte, um direcionamento para como deve ser feito o serviço de telecomunicações. Tem várias regras de atendimento, regras de ofertas, regras de cobrança, tem muita coisa lá. Então, quando eu criei a metodologia Reduza Custo todo mês, eu direcionei em dois pilares. Um é o pilar de negociação e o outro é o pilar de gestão, onde eu ensino passo a passo para as pessoas trabalharem como gestor de telecomunicações, quem já está trabalhando, quem não trabalhou, do básico, da parte mais simples, até implementar e fazer isso no dia a dia. Ou seja, fazer a empresa reduzir custos é o principal fator e o principal ponto que o gestor de telecom deve pensar, junto com administrar os serviços que são hoje contratados pelas empresas. Então, nesses dois pilares, negociação e gestão é o foco principal. No negociação, como é que a Anatel consegue auxiliar a gente? Primeiro, ela nos dá regras das ofertas. Como é que a oferta deve vir, como é que o contrato deve ser feito, quais são as informações que devem existir, o que é que você tem que saber antes ou depois de uma negociação, de assinar o contrato ou não, quem deve assinar o contrato. Então existem diversos pontos que você tem que saber, senão você é refém daquela prestadora que chega até você e você não sabe se realmente deve ou não fazer daquela forma. Então a Anatel, através das resoluções, elas nos dá essas informações. Lógico, também existe o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e outras leis que auxiliam, mas as regulamentações elas direcionam muito. E ainda no pilar negociação você tem, por exemplo, a fidelidade de cliente corporativo, que é a de livre negociação. Então, pela regulamentação, um cliente corporativo, ele pode pedir um contrato sem fidelidade, sem prazo, ou com 12 meses, 24, 36, mas hoje no mercado você vê em sua maioria 24 meses. Mas você pode pedir com prazo menor. Lógico que o valor do serviço vai aumentar, mas você pode fazer isso se for um contrato, se for um projeto necessário. Então entenda seus direitos, suas possibilidades, que nem todo cliente corporativo sabe. E aí, nessa visibilidade, a Anatel fortalece nessa questão. Além disso, tem a parte dos planos de serviço. Hoje, existem diversos planos, mas existe uma combinação, a forma que eles precisam ser feitos, ser constituídos. E a Anatel, sempre que um plano de telefonia móvel, por exemplo, ela é feito, ela dá uma olhada naquele plano, ver se está certo, se não está certo, e aí ela pode fazer alguma alteração se for necessária. Mas entenda que existe uma avaliação. Na banda larga é mais difícil porque você contrata muito mais a velocidade, então o serviço na prática é o mesmo. E outro ponto que a Anatel auxilia é, por exemplo, na parte de reajustes.
ela determina que, se for um reajuste de plano, ela deve acontecer só depois de um ano, ou seja, de um ano não necessariamente, mas quando o plano ele é lançado, o aniversário do plano é que sofre reajuste. Então você tem isso, e não simplesmente, vou reajustar esse mês porque esse mês está azul. Vou reajustar o mês que vem porque ele está vermelho. Não é assim que funciona, então ela cria uma regra. Não pode acontecer reajuste inferior a 12 meses, a não ser que aprovado por alguma lei ou alguma outra ação. Então ela determina isso. No pilar de negociação, que é onde você avalia todas as questões, eu acho que esses são os pontos principais que a Anatel auxilia na tomada de decisão de um gestor de telecomunicações ou do diretor da empresa. No pilar gestão, que é onde você administra os serviços de telecom, você tem, por exemplo, as regras de atendimento das prestadoras. Você tem lá as informações de como deve acontecer um atendimento, quais são os sistemas que a prestadora deve ter, como é que ela deve te oferecer um atendimento, quais são as opções, horário, por aí vai. Além disso, qual o prazo de resposta? Qual o prazo de resposta quando acontece uma falha? Então, por exemplo, se você não sabe a regra, imagina que a tua linha ou a linha de um diretor da empresa fica 15 dias sem funcionar, mas você não sabe que o prazo para resolver essa falha é menor, ou que você pede uma informação para o atendimento e a pessoa diz, não, daqui a 20 dias eu te passo essa informação, mas você não sabe que algumas informações têm que ser dadas de imediato ou que tem um prazo de 10 dias. Então, tudo isso você precisa ficar ciente, porque você pode ter do outro lado um atendimento que ele não siga as regras, ou que ele peça para você alguma coisa, mas por você não conhecer, você libera, porque você não sabe. Então isso, imagine, serviço sem funcionar, telefonia sem funcionar, ou internet sem funcionar, a empresa perde dinheiro. Ou seja, você não reduz custos, você ganha muito mais problemas. E eu acho que essas ações, por exemplo, você conhecendo e tendo esse apoio da Anatel, eles só auxiliam você a melhorar o serviço. E, lógico, reduzir custos na organização. Além disso, por exemplo, tem a definição dos fluxos de portabilidade numérica. Então você pode mudar a linha de um plano para um outro, de outra prestadora, e você não vai ser cobrado, nesse momento, de nenhum valor. Só que isso tem a parte de negociação, que aí você tem como avaliar as ofertas e tudo mais, e na parte de processo, ou seja, na gestão, você realmente fazer essa transferência. Então ela define quais são as regras do jogo, ou seja, como é que deve ser feito isso. E, além disso, um outro exemplo é a parte de cobranças. Existe um documento que é a fatura, ela tem que vir de uma determinada forma, tem que conter tais informações. Se você faz uma ligação, tem que dizer o número discado, tem que dizer qual o tempo que durou aquela ligação, se foi custo ou não, se foi gratuito dentro do plano. Então você tem muitas informações, por exemplo, na fatura. E isso vai auxiliar você a reduzir custos quando você começar a olhar aquela fatura de uma forma diferente, que você consiga otimizar os custos. Então entenda que todos esses pontos que a Anatel criou as regras, que existem as regulamentações de cobrança, tudo isso a Anatel auxiliou e implementou com as resoluções de diversas leis. E eu acredito que ela consegue auxiliar e muito nos resultados. Então por isso que eu acho importante o gestor de telecomunicações ele sempre ficar de olho no que a Anatel está fazendo ou quais são as ações feitas.